bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Cris? Tudo bem, Katia Gaia? Eu estou muito bem. Nós temos que convidar você aqui, nosso público do Grande ABC, a assistir conosco aí, assistir a entrevista que fizemos com Eric Von Däniken. E fica aqui a nossa chamada para a próxima semana, dia 14, que será transmitido aqui às 14 horas essa entrevista. Assista! Obrigado. Então, na próxima semana, aqui, às 14 horas. Vai ser um prazer, né, Cris? Maravilha, né? Um dos maiores pesquisadores da área de arqueologia e ufologia aqui na TV Grande ABC, pessoal, com exclusividade. Muito bem. E hoje, o tema, nós vamos falar de quadrinhos, xamanismo e cura pessoal. O resumo é o Cadernos de Viagem. Nessa sua história em quadrinhos, o nosso convidado, ele conta a história de um personagem chamado Miguel, que busca através de experiências xamânicas curarem e vai curar com certeza várias questões ligadas à sua vida pessoal e profissional, principalmente um difícil relacionamento com seu pai. Estamos aqui então com o Laudo Ferreira, que é roteirista, desenhista e autor da trilogia Yeshua. Tudo bem, Laudo? Bem-vindos ao programa Enigmas. Gratidão. Laudo. Obrigado. Honra enorme estar com o Laudo aqui, né? Mais uma vez para um novo lançamento. Eu vou pegar aqui o caderno de viagem, onde ele aborda, então, né? Vamos tirar um close aqui, onde ele aborda sobre xamanismo, esses contatos que acontecem, né, Laudo? Exatamente, faz parte do... O trabalho xamânico, ele é quase um protagonista da história, ele é um coadjuvante, né? Na história, o personagem, ele busca uma cura pessoal, né? De vários problemas, mas ajudado pelo trabalho xamânico. Olha que maravilha, né, Katia Gaia? Então, do que se trata o Cadernos de Viagem? Além de ter esse contato todo, então o personagem Miguel, ele vai passar por esse processo de cura. E por que você fez esse trabalho? Esse trabalho, na verdade, ele foi acontecendo por etapas, né? Ele era para ter sido uma história em quadrinho feita para a web, né? Para a internet. Depois eu optei em fazer um livro. Houve uma ideia de fazer algo meio biográfico. Eu não quis fazer... Aliás, ele não é meio biográfico, ele é inteiro autobiográfico. Eu só mudei o nome dos personagens, o rosto, né? Mas era contar esse processo pessoal, né? Essa é uma questão envolvendo o relacionamento pai e filho, essas dificuldades de relacionamento, que isso é meio comum, acho que principalmente no filho, né? No homem, né? E como que você pode curar isso através de outros caminhos, um pouco, vamos dizer assim, fora do padrão, né? Que no caso aqui foi o xamanismo. Aí. Perfeito. E como que é fazer um trabalho autobiográfico abordando coisas com o uso do ayahuasca? Pois é, no primeiro momento que eu me dispus
quando eu fui contar a história, essa questão pessoal, eu já tinha sido resolvido, então eu não estava sofrendo para fazer. Entendi, autossuperação. Já tinha superado. Agora, houve um primeiro momento onde eu fiquei um pouco preocupado com a questão de você se abrir na história e contar essa questão do ayahuasca, pelos preconceitos que o ayahuasca tem, de gente falar que é droga, sabe? E até um amigo meu conversando comigo, ele falou, não, Laudo, mas eu tive envolvimento com droga no passado, e no livro trata isso. Ele falou, não, Laudo, mas você explica bem uma coisa, é outra, eu acho que não tem problema. E aí eu me senti um pouco mais tranquilo para abordar sem essa preocupação, mais na verdade da história ali. Você tem alguma imagem para mostrar, Laudo, sobre isso? Temos umas imagens aí que eu trouxe. Vamos ver então, pessoal. Esse é o caderno de viagem, o trabalho de Laudo Ferreira, né? Aliás, o famosérrimo Laudo Ferreira aí, que vem com novidades nesse trabalho, abordando inclusive o ayahuasca aí, né? O ayahuasca. Olha lá, que interessante. Aí são alguns momentos da história, né? As ilustrações são lindas mesmo, Laudo. A história, ela conta algumas... Essa cura do personagem é feita através de flashbacks, né? O ayahuasca proporciona muito isso, né? Você fazer uma releitura da sua vida ali em alguns momentos, né? Até que ponto o uso da ayahuasca ela foi importante para essa criação? Porque você usou a sua superação. Você quer passar para as pessoas exatamente isso, que é possível de uma forma muito equilibrada? Houve uma preocupação de não evidenciar a questão de você só cura isso através do ayahuasca, porque existe um bordão, né? A gente estava falando sobre isso, que o ayahuasca é feito para todo mundo, nem todo mundo é feito para ayahuasca. É verdade, então, cada um tem uma experiência totalmente diferente. Né? Então você pode ter uma experiência maravilhosa, numa sessão ou em várias, como você pode tomar também e não ter nada, né? Então, na verdade, acho que o que é mais importante é a pessoa buscar se curar, né? Sem dúvida. De qualquer forma que possível. E usada com propriedade, você realmente tem esse processo de autocura, né? Porque você tem um objetivo para seguir o caminho, não é? Existe uma preocupação muito grande, inclusive de organizações ligadas ao Santo Daime, ao ayahuasca, e indígenas principalmente, que eles andam muito preocupados com esse uso abusivo da ayahuasca em outras coisas que não sejam trabalhos espirituais, né? Existe o mito, mito acho que fica uma coisa... Existe uma teoria dos próprios indígenas que se a coisa continuar assim, a madrecita, né, a madre ayahuasca, ela vai embora. Então as propriedades do cipó e da folha que compõem o chá, elas vão deixar, por causa desse não uso medicinal, que é da onde vem o ayahuasca, o peyote, é feito para isso, né? Não é feito para alucinar, simplesmente. Sem dúvida. Para buscar uma autocura, uma autocompreensão. Eu não sei, eu tive a experiência do ayahuasca, eu vejo que é uma viagem bem interior, né, Laudo? E a autocura você promove com isso, com autoconhecimento de si mesmo, né? Bem, Laudo, qual foi a reação dos leitores ao seu trabalho? Então, teve uma coisa muito interessante, que quando eu estava desenhando, escrevendo, desenhando ali, até montando a edição para mandar para a editora, a princípio eu estava contando aquela história, não estava muito preocupado se o pessoal ia ligar que é uma coisa pessoal, embora o prefácio e o texto da contracapa, eles acusem isso, né? Depois eu até brinquei com as pessoas que escreveram, mas não havia essa preocupação. O que foi muito curioso é que gerou uma identificação. Sem dúvida. Direta. Então, assim, a rede social ajudou muito essas pessoas que leram e falaram, Laudo, nossa, fiquei muito emocionado porque eu vi uma história com meu pai, não sei o quê. No primeiro momento não foi pensado nessa ligação, mas se aconteceu, acho que eu acredito muito nisso, que a arte ela tem que curar, ela tem que promover uma mudança. Então eu fiquei muito contente com essa reação, esse resultado. Bom. E houve algum tipo de reação contrária à obra pela questão de se tratar do uso da ayahuasca?
Que eu saiba até agora, não. Também, né? Não, ninguém chegou. Eu acho que houve uma magia aí, né, inconsciente talvez, que a temperança foi boa. A questão do relacionamento do pai, essa busca de cura pessoal, ela ficou mais forte do que a coisa do ayahuasca em si. Sim. E qual foi a diferença, né, entre Yeshua e o caderno de viagem? Eu costumo comentar que o caderno de viagem, ele existe, ele aconteceu porque o Yeshua aconteceu. O Yeshua foi um que a gente já conversou sobre. Sim, ele foi um trabalho que eu levei muitos anos fazendo. Muita coisa também ali veio de experiência xamânica também, muita coisa que eu pus na HQ. Então houve assim umas possibilidades de liberações em termos de criação que me proporcionou no Yeshua, e quando eu fui fazer o caderno eu já estava tranquilo. Então eu já tinha passado por uma série de coisas, inclusive vencer aquela coisa pesada do católico, né? Aquela Sim. coisa. Então, foi quebrando dogmas aí, foi né? quebrando. O xamanismo te ensina isso, né? É verdade. Você não fica pensando muito em Deus, Jesus Cristo, vou para o inferno. É outra história. Desconstrói mesmo, né? Bem, existe aqui o interesse em você abordar o xamanismo nos seus próximos trabalhos? Olha, eu acho que isso está muito forte. Tem um outro amigo meu, um editor amigo meu, que ele conversou comigo. É até interessante, às vezes a gente vai fazendo as coisas e não vai pensando. Ele falou, tem alguns trabalhos seus que eles mexem muito com a questão de alteração da realidade, né? Que o ayahuasca, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu estou trabalhando num livro novo, que eu acho que é para o ano que vem, que ele agora é fiz com uma roteirista, né? Com uma escritora, que ele não lida tão diretamente com o ayahuasca, com o xamanismo, mas existe esse elemento na história. Eu acho que, assim, não sei se eu vou trabalhar como protagonista, né, o xamanismo, mas a experiência do chá e tudo que o xamanismo, essa experiência sagrada da planta traz, já está meio inerente nas coisas. Você falou uma coisa interessante, né? A pessoa não pode vulgarizar, eu acho que essas plantas que são consideradas sagradas, porque justamente é para uma autocompreensão melhor de si mesmo, né, Lauro? Tem uma coisa, a experiência sagrada, ela não é brincadeira, né? Não. Eu tive uma experiência, já te falei. O ayahuasca tem uma coisa, um exemplo bem simples que eu costumo, que só quem experimentou que sabe, mas assim, eu sei do problema que eu tenho. Agora, a experiência com o chá, ele te põe dentro. Então, eu saber, aqui normal, eu tenho uma distância, né? Agora, na experiência xamânica, ele te põe dentro, e você dentro do seu problema, dentro do negócio, é uma outra coisa. É uma outra história, né? E às vezes você confrontar com seus demônios não é bolinho. Não é brincadeira, né? Mas eu vou te desafiar. Você é um psiconauta, né? Você teve o xamanismo. Aí você teve a ayahuasca. Que tal você vir por cogumelo? Os cogumelos mágicos. Aí você faz uma experiência comigo que é fantástica. Podemos fazer. E aí depois você escreve. Deixar assimilar tudo. Aí você faz um combate. Senão a gente tira, muito bom. Laudo, e como foi a relação entre suas experiências com o xamanismo e sua vida pessoal e artística? Então, isso já começou no período que eu estava anterior fazendo o Yeshua, né? Eu comecei a fazer uma busca espiritual, ela foi acontecendo, já é meio inerente em outros trabalhos bem mais antigos meus, essa questão de entender o sagrado, sair da casinha, né, ou sair do catolicismo, entender um negócio além. E aí eu comecei a ter experiências pessoais muito fortes ali. Calhou de eu trombar com o xamanismo, que eu não acreditava, né? Eu debochava, eu ironizava toda essa questão do Santo Daime, essas coisas, e foi modificador. É lógico que a gente mantém o pé no chão, né? Sem dúvida. Né?
Nós, afinal de contas, estamos aqui ainda, estamos encarnados. É verdade. Sem dúvida alguma. Esse é o nosso veículo de manifestação da nossa consciência. Né? Exatamente, Então não adianta ir é bem muito isso pro aqui, céu. ó, o veículo de manifestação, ó. Ele colocou bem claro aqui, né? Veículo. A capa do livro dele deixa bem claro, é o veículo. E a mente, né? Que nos conduz mesmo. Em Cadernos de Viagem, a questão central da obra, ela vai abordar a cura de um relacionamento tempestuoso entre o pai e o filho. Hoje acontece muito isso. Fale um pouco, apesar da gente saber que foi superado, mas passa pra gente um pouquinho dessa experiência que você colocou. No livro foi um entendimento, não que eu acho que não entendesse esse problema que eu tive com meu pai e já se resolveu, enfim. Mas como que às vezes um problema, uma bobagem, entre aspas, ocorrida entre pai e filho, uma mágoa que às vezes é gerada numa criança de 5, 6, 7 anos, que às vezes para o pai aquilo ali não é nada, né? Não é nada, e aquilo fica na criança e cresce, todos nós temos isso, né? E acaba virando aquele grãozinho torna-se uma montanha, né? Vira uma montanha e vira doenças, né? E vira mesmo. Vai gerando. Então, a experiência, no caso ali, xamânica, me ajudou a entender um ponto determinado ali, algo ali que gerou uma série de problemas, que ramificou até, né? Sim. Então, esse conhecimento é muito importante, porque se você não buscar uma cura, você vai somatizando mais e mais, né? Sem entender, achando que você está bem, né? E Sim. quando você vai ver, você fica um velho decrépito, né? Cheio de problemas. Verdade. Que bom que superou. É verdade. Você acredita que os quadrinhos podem trazer mudanças pessoais e ajudar as pessoas a grandes mudanças? Então, acho que qualquer arte, né? Sim. O quadrinho, ele dialoga hoje em dia, ele permite, ele saiu de um campo mais infantil e tal, ele permite esses diálogos e direcionar ali mais para o público que se interessar, como qualquer obra de arte, né? O que, mesmo quando se fala, no caso do Cadernos, é um assunto falado mais direto, mas mesmo quando você está promovendo uma história, sei lá, de humor ou de super-herói, sabe, mas que você joga metáforas ali, eu acho que funciona, tem que ter isso, né? Verdade. Ele tem que entreter, mas tem que resolver também. Eu acho bem legal, viu? E abordar desta forma suas experiências pessoais é muito positivo. Nos seus próximos, você pretende abordar as suas experiências, elas espirituais, pessoais? Porque ficou, assim, no caso do caderno, ficou muito explícito que era eu. Você. Eu tentei fugir, não consegui. As pessoas te identificaram. Os caras falaram, esse é você e tal. Mas não sei se essa coisa biográfica, eu provavelmente não há interesse. Mas lógico, há coisas assim coisas do dia a dia, experiências, transformações que a gente tem no dia a dia que é importante você... E de cunho ligado à espiritualidade e à autocura. Sim, principalmente a questão da autocura, sabe? A gente vive uma sociedade hoje em dia, vive um mundo onde tudo é destrutivo, né? Tudo é raivoso. Está doente, né? Eu não vou falar o ser humano, vou pôr todos nós na roda, estamos doentes. Então Verdade. É ódio, é nervoso, eu não tenho paciência. Eu estava vendo na televisão outro dia, aqui em São Paulo, 2 pessoas se pegaram não sei que estação de metrô, porque o cara pisou no pé do outro. Nossa, eu já vi cada coisa absurda acontecer por nada, principalmente no trânsito, né? Por conta dessa falta de senso, de conexão com a própria consciência, né? As pessoas estão vivendo num estresse constante. Verdade. Não há predominância de um tom violento em suas obras, por quê? Então, eu já trabalhei muito com quadrinho um pouco violento, né? Que é meio normal. Mas eu fui tirando isso, sabe? Existe um limite ali no que eu faço em quadrinho, que é o tom da brincadeira e tal, mas a coisa predominantemente violenta me incomoda desenhar. Eu tenho sérios problemas, eu
é muito complicado, porque se você for levar a coisa para um campo, para um outro campo, você está plasmando coisa ali. Sem dúvida. Verdade. Tá Quando você tem consciência, sim. Aí você passa para outro, o outro está lendo, você entendeu? Aí mesmo quando não se tem consciência, plasma-se do mesmo modo, porque nós somos co-criadores o tempo todo, né, Laudo? Então, por que eu vou ficar gerando só coisa ruim? Só porque, que legal, né? Essa opção de gerar coisas positivas, isso é muito importante. É muito importante, é muito importante. O intelectualismo, né, o segmento artístico, não é uma regra, mas ele namora às vezes muito com o depressivo, com verdade. Sabe? Principalmente nas músicas a gente percebe isso. Né? Sabe? Tem tudo em filme, sabe? Você vê muita coisa ruim ali. Tragédia, né? Fica muito focado, né? Sim. É legal que exista um Laudo Ferreira, né, que é um agente transformador da sociedade, que através da arte, que qualquer criança pode ler, qualquer adulto pode ler, qualquer pessoa pode ler e compreender o processo através da arte. Isso é muito legal. Esses dias eu fui comprar pão. Sim. E eu tinha estava um fotógrafo, amigo meu ali, e a gente entrou nessa padariazinha pequena, a televisão estava passando um jornal, isso 7 horas da manhã, com umas coisa de um crime ali, super violento. E esse amigo meu virou e falou assim, virou para a moça do cara e falou, desliga aí, né? Pô, estou comprando pão para comprar, já com essa coisa violenta. É pesado, né, logo de manhã. É muita energia, a gente está precisa mudar esse desconectar, né? Então, parte-se do princípio que você não vai mais colocar isso nos seus HQs. Violentos, né? Não, explicitamente violento, assim, não. Já não é há algum tempo. Você pode até fazer uma coisa meio no tom da piada e tal, mas existe aquela coisa que você lê ali, ou vê, sabe, filme, música, que você vê uma seriedade ali, aí é complicado. E qual o caminho que você quer seguir agora? Olha, não sei. Eu vou ao sabor do que me inspira, sabe? Do que me inspira. Mas a gente precisa tocar as pessoas, né? Não Sem dúvida. Eu sou adepto, né? No meio dos quadrinhos se fala muito, né? De precisamos fazer quadrinho para entreter, também concordo com isso. E acho que tem que ser. Mas a gente precisa tocar as pessoas. Sem dúvida. Sabe? Você pode entreter. O Coliseu Romano era entretenimento dos romanos. Eles iam lá ver violência. Não é só entreter pela violência. Vamos tocar as pessoas melhor. E você está vibrando agora em outra vibe, né? Não tá nessa vibe de querer. Isso é legal, né, Kátia? Porque a gente vê isso claramente, essa frequência, né, na arte. Hoje a cultura do medo, né, está instalada nos então jovens. É legal quando vem alguém que mostra, não, isso aqui eu não quero mais. Olha, é uma opção tão inteligente, espiritualmente falando. Com certeza. Porque a gente pode escolher, né, Laudo? E é difícil. Porque difícil, claro. Os em volta são contra isso, né? Quer dizer... E comercialmente também tem que ter uma visão. Você paga, não no sentido tão pesado, mas você paga certas coisas. Na época que eu fiz o Yeshua, hoje em dia não, porque o trabalho foi entendido, mas na época que eu lancei o primeiro livro, muita gente achava que eu era beato. E o papo não é esse, a turma não entendia muito bem, sabe? Porque você está levando para um outro campo, não é isso, é uma outra história. Sim. Não estou preocupado se Jesus existir, não é essa a história. E você diria que seus quadrinhos, eles estão direcionados para um único caminho de agora em diante ou não? Olha, eu acho que eu prefiro achar que não, mas eu prefiro que ele esteja caminhando para o caminho do bem, né? Como isso aí, diz né? a música do Tim Maia, né? No caminho do bem. Vamos divertir, levar sem falsos moralismos, sem falsas coisas, mas passando uma coisa legal, né? Sem querer, como é que pode dizer, sem criar um tipo, ser sincero, isso é muito importante. Sim. A gente vive uma época hoje em dia de muitas coisas falsas, né? Muitos estereótipos, muito não sei o quê. É verdade. Então, E qual é o seu próximo trabalho? Fale pra gente um pouco. Olha, no momento eu estou fazendo 2 trabalhos simultâneos. Um chama Aymara, que é esse que eu falei que tem uma pegada xamânica. É um texto da Rita Foelker, que é uma espiritualista, psicóloga,
médium, e é o primeiro trabalho que ele escreveu para quadrinho. E já estou trabalhando, e eu estou adaptando, junto com um roteirista chamado Lilo Parra, um texto do professor Valdo Vieira. Olha que legal, aí sim, hein? É bacana, essa é uma experiência aí eu gostei forte. Muito da ideia, viu? Eu sou fã do Valdo, né? Vieira, sou fã. Que é um texto dele chamado Cristo Espera por Ti. É um psicografado, ou pangrafado, né, como a Conscienciologia fala, um texto do Balzac. E aí o pessoal da Conscienciologia me chamou, como é uma grande responsabilidade mexer só com o Valdo Vieira, aí eu chamei um roteirista, porque já é uma grande responsabilidade desenhar, então vamos dividir com o roteirista. Então ele tem uma outra, além, não é só adaptar o texto, mas tem todo um em volta também ali que foi trabalhado ali, inclusive para tornar a leitura acessível aos jovens, né? Sim. E de novo ele tem essa coisa da cura, da compreensão. Laudo, você trouxe mais alguma imagem sobre o Cadernos de Viagem? Deve ter mais algumas aí. Vamos dar uma olhadinha? A capa. A capa. Essa já foi? Olha, essa que daí. lindo. Essa Linda, né? é muito difícil a gente falar, aliás, transpor para a imagem uma experiência tão sensorial que é com o ayahuasca. Aí é uma tentativa ali, a natureza é muito forte, né, na relação ali com o xamanismo, com o ayahuasca. Mas vai falando, Laudo, espiritualidade então e quadrinhos é uma ótima parceria. Uma ótima parceria. Olha que legal. Fala um pouco dessa imagem. Aí é o primeiro momento na história ali, né? E é um momento no trabalho do protagonista, que é o Barbudo ali, quando ali eu apresento para o leitor o que ele vai ver pela frente, que é ele pequeno com o pai, né? Aquela figura austera ali. E existe aquela tal história, né? Que nem a música do Renato Russo, lá dos pais e filhos, que às vezes os pais também não têm culpa, né? É verdade. Sim. Às vezes o pai só não sabia como, né? Porque a gente erra amando muito também, né? Exatamente. A questão é qual é a medida, né? De acerto e de erro, né? Com o meu pai especificamente, eu fui entender muita coisa do meu pai depois que eu fui pai. Pois né? E depois que você vai envelhecendo um pouco, né? Você começa a entender... não que ele estivesse em determinada situação pensada absolutamente correto, mas que ele estava no conceito correto da coisa. Então é ficar essa coisa aos pais, às vezes ferram a vida da gente e tal. Sim. Às vezes os pais não sabem resolver, você está aqui para resolver. Eu preciso que você deixe seus contatos para que as pessoas conheçam o Caderno de Viagens, obviamente, e seus contatos. Olha, quem quiser mandar e-mailzinho é laudofdeferreira, né, @gmail.com. Tem meu Facebook, que é Laudo Ferreira Júnior, e tem um blog meu que é o quadroimaginário.blogspot.com. Muito bem. Laudo, uma honra estar contigo aqui no programa Enigmas. Gratidão pela presença. Gratidão. Que seja a primeira de muitas vezes e venha fazer os seus lançamentos aqui conosco. Estarei, com certeza. Sempre uma grande honra estar contigo. Pessoal, no Enigmas é assim, quem reflete, Kátia Gaia? Brilha. É isso aí. Até Vem com a gente. Até o próximo Enigmas, pessoal. Semana que vem, Eric Von Däniken.